Ei pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente em homenagem aos 10 mil inscritos que a gente completou no canal Uma Dentista na Web. Eu vou fazer um clássico do YouTube. Eu vou fazer um vídeo falando 50 fatos sobre mim. Esse tema de vídeo foi sugerido no inbox do Instagram. Para quem não me segue, pode ir lá seguir. Tem um link aqui na descrição. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa para falar sobre... Eu confesso que eu estou um pouco nervosa para fazer esse vídeo, mas espero que as pessoas que não me conhecem não se assustem e espero também que elas não se desinscrevam no canal depois que assistir esse vídeo todo. Mas eu prometo que eu não vou pegar muito pesado, então vamos lá. Meu nome completo é Mônica Elisa Oliveira de Paula Goulart. Eu nasci em Manhuaçu, mas atualmente eu moro em Mutum e trabalho em Mutum também. Eu sou a caçula de 3 irmãs e venho de uma família de dentistas. O meu avô era dentista prático, o meu bisavô era dentista prático, tem os tios dentistas, primos dentistas, a minha irmã também é dentista, então eu acabei seguindo a profissão da família. Eu me formei com 23 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora com muito orgulho e lá se vão 17 anos de formada. Eu já suturei o meu próprio dedo. Teve uma vez que eu estava fazendo almoço, descascando uma abóbora, que a abóbora é difícil de descascar, e aí eu me cortei. Precisava ir no pronto-socorro, mas eu pensei assim, se eu for no pronto-socorro, vai me atrasar toda até eu ser atendida. Então eu pensei assim, por que eu não faço a minha própria sutura? Fui para o consultório, me anestesiei e dei 3 pontos em mim mesma. Só que o ponto não ficou muito bom, porque eu tive que fazer os pontos com a mão direita e eu sou canhota. Então eles não ficaram muito firmes, mas quebrou o galho. Como eu já falei, eu sou canhota e quando eu comecei a faculdade eu tive muita dificuldade de achar a posição de trabalho para atender os pacientes e manusear alguns instrumentos, tipo porta-agulha, tipo seringa, como aplicar uma anestesia, mas aí acabei praticando bastante e agora consigo fazer suturas, dar ponto com as 2 mãos, anestesiar com as 2 mãos, só não consigo tirar cárie, usar motorzinho com as 2 mãos, mas outras coisas eu consigo fazer com as 2 mãos. Eu já subi o Pico da Bandeira, o pico mais alto de Minas Gerais e o 3º mais alto do Brasil. Na época eles me falaram que era uma subida bem tranquila, uma subida fácil, eu não tinha experiência nenhuma de trilha, a gente subiu durante toda a noite para pegar o nascer do sol. E realmente é uma coisa impressionante, é muito bonito, mas é realmente muito cansativo e muito desgastante. Não sei o que aconteceu na descida, o meu pé foi apertando muito com tênis e aí acabei perdendo 3 unhas. Eu não tenho medo de altura, eu já pulei em tirolesa. É louca. Não é minha irmã não, viu? Eu já fui em vários brinquedos desses de parque que ninguém vai, mas uma coisa que eu realmente não gosto, fui uma vez para nunca mais, é na barca, porque quase passei mal e realmente eu não gostei de andar na barca. Eu não tenho animal de estimação no momento, mas já tive todos os animais de estimação possíveis: hamster, coelho, codorna, cachorro, gato, passarinho. Desde que a minha última cadela faleceu, que era uma pastor alemão, eu não quis mais animais de estimação, porque quando morre também a gente morre junto. Então eu prefiro não ter por enquanto nenhum animal de estimação. Eu não sei andar de bicicleta. Ai, Jesus, tinha calor. A verdade é que eu sei andar de bicicleta, mas se eu for andar de bicicleta tem que ser num lugar reto, o chão não pode ter buraco e não pode ter muitos obstáculos, porque eu acho que eu não vou conseguir desviar. A última vez que eu andei de bicicleta foi há muitos anos atrás, e quando eu comecei a andar de bicicleta, que as minhas irmãs me ajudaram a tentar aprender, eu era muito desengonçada e teve uma vez que eu quase atropelei uma velhinha, então acho que eu fiquei meio com trauma e eu não ando de bicicleta. Eu sei atirar, o meu marido é CAC e ele me ensinou a atirar e mexer em algumas armas. Uou! Isso! 50 derrubar aí. Foi 2, né? 3. Agora vai ver plate lá, que era aquele bujão de gás lá.
escopeta, pistola, CT9 e é um esporte bem desestressante. Eu raramente fico de mau humor e isso não sou eu que estou falando, são pessoas que convivem comigo que falam: eu não tenho TPM, eu não sou aquela pessoa que briga e fica com cara feia, eu tento resolver o problema. Normalmente, quando eu fico de mau humor é quando um equipamento do meu consultório estraga e eu não consigo consertar e eu fico sem trabalhar, então eu fico nervosa nessas ocasiões, nervosa ou mal-humorada. Eu não faço as minhas unhas. O que acontece? As minhas unhas, elas são muito lisas. Como eu uso luva todos os dias, eu não sei o que acontece. O esmalte descasca muito fácil e eu não tenho saco e nem paciência para ficar retocando esmalte e nem tenho tempo para isso. Então, eu geralmente corto a minha unha curtinha e deixo elas bem limpinhas. E eu acho que fica bem mais higiênico para atender os meus pacientes. Eu tenho 4 pós-graduações. Eu tenho especialização em saúde da família, especialização em endodontia, eu tenho pós-graduação em estética odontológica e tenho pós-graduação em cirurgia oral menor. Ou seja, passei metade da minha vida estudando. Mas valeu a pena. Eu adoro o cheiro de gasolina. Quando eu vou abastecer, sempre eu abro o vidro para sentir o cheirinho de gasolina da bomba. Eu tomei pau no prezinho de 5. Calma que eu vou explicar. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe era professora na escola onde as minhas irmãs estudavam. Então minha mãe pensou assim: vou colocar a Mônica na sala da Natália, que aí elas ficam juntas lá, eu olho elas e a Mônica não precisa ficar sozinha em casa. E quando terminou aquele ano letivo, a minha irmã foi pro prezinho de 6. E aí a minha mãe falou com a coordenadora assim: deixa a Mônica ano que vem no prezinho de 5 de novo, porque aí elas não ficam na mesma sala. E aí não vai ter aquela concorrência, aquela competição, né, no futuro de nota, de comparação. E aí acabou eu repetindo o prezinho de 5. Foi o único pau que eu tomei na minha vida. Eu fiz estágio na época da faculdade em uma cidade que se chama Chapada Gaúcha. Ela fica localizada no norte de Minas Gerais e fica na divisa com Goiás. Eu fui com uma amiga minha e nós levamos 19 horas para chegar lá. Primeiro nós fomos de Juiz de Fora até Brasília e depois da Arinos. E de Arinos até Chapada Gaúcha foram 97 quilômetros de estrada de terra. Espero que já tenha asfaltado essa estrada. E foi uma experiência incrível. Fiquei um mês lá e quando eu vim embora eu morri de chorar porque eu gostei muito de ficar lá e conhecer as pessoas que eu encontrei lá. A minha comida preferida é vagem refogada. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês gostam, mas eu adoro vagem refogada. Não gosto de vagem quando eles fazem no restaurante ela inteira. Eu gosto dela picadinha e de preferência com carne moída. Adoro. O meu doce favorito é chocolate, mas infelizmente eu tenho um problema muito grande com chocolate, porque eu sou realmente viciada em chocolate. Eu não sou aquela pessoa que come um bombonzinho e deixa a caixa na geladeira. Não, eu como a caixa inteira em 5 minutos. Eu como a barra de chocolate inteira, não consigo aquela pessoa. Minha irmã, por exemplo, ela pega um quadradinho da barra de chocolate e coloca o resto na geladeira. Sem lógica. Não como um bis, eu como 2 caixas de bis se deixar. Então eu não sei me controlar. E também eu gosto de chocolate em outras coisas. Se eu for comprar um biscoito, tem que ser de chocolate, um bolo é de chocolate, um wafer é de chocolate, sorvete de chocolate. Então eu tenho problema com chocolate. Então eu até tento evitar, porque eu não consigo me controlar. Inclusive, por causa desse vício que eu tenho de chocolate, eu descobri que eu tenho um problema de pele, que se chama desidrose. A desidrose é um problema que aparece bolhas entre os dedos e na palma das mãos e na planta dos pés, que sai uma aguinha e coça pra caramba. E na época eu comecei a namorar o meu marido e ele me dava muito chocolate, ficou me dando chocolate. Chegou o ponto da minha pele sair e ficar a palma da minha mão em carne viva, que eu não conseguia nem trabalhar. Então fui no dermatologista e ele falou que eu tenho desidrose. E a desidrose não tem uma causa específica, ela geralmente vai aparecer os sintomas quando você come muito chocolate, amendoim, carne de porco, fica estressado. Então eu tento evitar esses alimentos
Na maioria das vezes eu não consigo, mas tem corticóide para tomar também e, graças a Deus, nunca tive nenhum problema mais nas minhas mãos. Eu não gosto de filme de comédia, eu prefiro filmes de ação, filmes de suspense e filmes baseados em fatos reais. E apesar de não ser desses estilos, o meu filme favorito é De Volta para o Futuro. Eu não gosto de shoppings e eu não gosto de ver vitrines. Eu não tenho saco para ficar vendo vitrines. Se for para ir para o shopping, é para eu comer, me leva para comer, para fazer outra coisa que não seja ficar vendo vitrine. Eu prefiro muito mais ir numa roça, ir numa praia do que em shopping. Shopping me dá preguiça. A cor que eu mais gosto de roupa é preto e a que eu menos gosto é rosa. Eu não consigo dormir sem escovar os dentes. É uma coisa assim que eu acho que é um problema, um toque, alguma coisa que eu tenho. Eu deito, suponhamos, 10 horas da noite. E aí eu não escovei o dente, eu fico até umas 4 horas da manhã acordada. E rolo pra lá, rolo pra cá, eu não consigo pegar no sono. Enquanto eu não levanto, escovo o dente, eu não consigo pegar no sono. Inclusive, se por acaso eu deitar na cama e escovar o dente, e às vezes conversar alguma coisa com meu marido, ou pensar em alguma coisa, custar a dormir, eu tenho que levantar de novo e escovar o dente de novo. E eu já fiz isso, assim, várias vezes, que chegou ao ponto, assim, de eu escovar umas 5 vezes o dente e não consegui, enquanto eu não levantava para escovar o dente, eu não conseguia pegar no sono. Então, é um problema. Isso é um problema para mim. Eu acho que é um problema porque se eu for num lugar que o banheiro fica longe, se eu for na casa de alguém, né, eu tenho que ficar levantando para escovar o dente, para pegar no sono. É uma coisa que realmente me incomoda. Eu já usei óculos por muitos anos. Eu comecei a usar óculos no início da faculdade e usei por um bom tempo, só que eu sempre quebrava os meus óculos. Eu sentava em cima dos óculos, teve uma vez que eu atropelei meu próprio óculos e chegou uma hora que eu pedi o meu médico para me receitar lentes de contato. E aí eu comecei a usar lentes de contato e aí eu colocava a lente no olho de manhã e só tirava à noite. Então, como eu tinha miopia, a minha miopia acabou diminuindo e agora eu tenho 0,5 graus em cada olho e o meu médico falou que se eu colocar a lente de contato agora vai atrapalhar para eu visualizar dente, né, coisas de perto. E eu também não sinto dor nenhuma, eu não encosto meu olho, não sinto dor de cabeça, então eu parei de usar definitivamente lentes de contato e óculos também, não uso mais nada. Eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, apesar de ter um canal no YouTube, eu sou uma pessoa bem tímida e eu tenho vergonha de falar em público. Quando eu chego em algum lugar, geralmente eu escolho os cantos para sentar ou a última cadeira. E eu morro de vergonha também quando as pessoas que eu conheço, que eu convivo, falam que assistiu os meus vídeos. E eu fico muito sem graça quando elas falam que assistiu os meus vídeos, que eu morro de vergonha. Eu adoro ler. Eu acho que isso vem desde quando eu era muito pequena. Eu tive uma professora na 5ª série que estimulava muito a gente ler. Ela era professora de português, Dona Milka, e eu sempre gostei de ler. E eu sou uma pessoa que gosta tanto de ler que eu não gosto nem de ler a orelha do livro ou atrás do livro para falar, para ver o que o livro fala, porque eu acho que vai estragar a história, vai estragar a surpresa do livro. E eu gosto também de ler o livro e assistir o filme baseado naquele livro. E um dos que eu mais gostei da adaptação para filme foi o Conde de Monte Cristo. Eu nunca fiquei bêbada. Acho que nunca tive motivo para ficar bêbada e nunca tive as companhias certas ou incertas que me fizessem ficar bêbada. Eu já tive muito medo de dirigir. Inclusive, eu tirei carteira e fiquei 9 anos com carteira com medo de tirar até o carro da garagem. Era uma coisa assim impressionante. E o problema é que nessa época eu já trabalhava em outras cidades que não eram as cidades dos meus pais. Então eu sempre tinha que ter uma babá para me levar, ou meu pai, ou minha mãe, ou a minha irmã. E aí isso ficou até eu casar. Quando eu me casei, que eu mudei para uma 3ª cidade, não tive mais babá, porque meu marido tinha que trabalhar.
Então eu tive que tomar vergonha na cara e começar a dirigir. Eu dirigia durante 1h30 e ia rezando o caminho inteiro para não acontecer nada comigo. Eu gosto de bandas que ninguém conhece. Eu gosto de Travis, eu gosto de Savage Garden, eu gosto de Natalie Imbruglia, eu gosto de Morrissey, mas eu também tenho um gosto mais para músicas internacionais e músicas mais antigas. Eu adoro cozinhar e cozinho relativamente bem, modéstia à parte. Eu tenho dente de leite, eu descobri que eu tenho esse dente de leite na época da faculdade, na aula de radiologia, a gente tirava, né, raio-x um do outro pra gente aprender, e aí eu descobri que eu tinha um dente de leite. Eu na hora pensei até em fazer a extração desse dente. Meu professor na época, mas ele falou assim, Mônica, não mexe no caixa de marimbondo não, deixa esse dente quieto. Mas eu acho que no futuro eu vou precisar de tirar esse dente e colocar um implante no lugar, porque vai ficar uma falha nesse lugar. O toque do meu celular é a abertura do desenho Pole Position da SBT que passava nos anos 90. Com certeza, se você tem menos de 40 anos, você não assistiu esse desenho, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você escutar a música, porque pode ser que dê direitos autorais aqui no vídeo, mas é uma música bem legal e eu adoro ela. Eu sou relativamente alta para uma mulher, eu tenho 1,73 m e isso fez com que ao longo de toda a minha vida, desde a minha adolescência, eu tenha problemas de coluna. Eu tenho cifose, eu tenho escoliose e tenho dores na lombar por causa da posição que eu trabalho também. E isso me obriga a fazer pilates 3 vezes na semana, eu faço também natação e eventualmente eu faço RPG para melhorar a postura. Eu já trabalhei em 2 estados diferentes na mesma época. Na época, eu trabalhava em Irupi, no Espírito Santo, trabalhava na prefeitura de Irupi, tinha consultório em Irupi e trabalhava no consultório da minha irmã também em Manhuaçu. Nessa época, meu pai até falava que o meu guarda-roupa era dentro de uma mala, porque eu mal chegava no lugar, tinha que ir para outro. E foi assim por 11 anos. Isso fez com que eu praticasse a fazer malas e agora eu consigo tranquilamente fazer uma mala para 15 dias em 2 minutos. Eu nunca fiz uma cirurgia plástica e eu provavelmente nunca vou fazer uma cirurgia plástica. Eu acho que só vou fazer uma cirurgia plástica se por acaso eu precisar, se eu sofrer um acidente, ficar com alguma coisa deformada. Fora isso, eu não faria, não porque eu esteja satisfeita totalmente com a minha aparência, mas eu tenho medo de querer melhorar alguma coisa e acabar piorando. Eu coleciono limas velhas, sabe as limas, aqueles instrumentos que a gente usa para fazer o tratamento de canal? Geralmente quando elas se quebram ou quando elas ficam muito velhas, eu vou juntando aquelas limas e guardo dentro de um vidro aqui no meu consultório. Eu vou até pegar para vocês verem. Ó, essas são as limas que eu guardo. Geralmente eu esterilizo e vou guardando elas aqui. Eu corto meu próprio cabelo. Quando eu vou cortar meu cabelo, eu faço o seguinte, eu jogo ele todo pra frente, faço um rabo direitinho, puxo tudo e corto assim. E eu não tenho medo de cortar cabelo. Se ficar torto, o cabelo cresce e eu não sou muito apegada a essas coisas de salão de beleza. Por isso eu corto meu cabelo em casa. A minha frase favorita é: o que não me mata me fortalece. Eu sou muito boa em lidar com situações de estresse. Quando todo mundo está estressado, quando precisa de resolver uma coisa, tem que ser racional em alguma coisa, eu geralmente consigo controlar as minhas emoções e consigo resolver muitos problemas que normalmente as pessoas se estressam ou se apavoram ou se desesperam, dependendo do que é. Eu só compro coisas quando elas estragam ou quando elas rasgam ou quando elas param de funcionar. Eu não gosto de ficar comprando várias coisas para ficar variando, tipo, eu compro uma bolsa, quando ela rasga eu compro outra bolsa, porque eu prefiro muito mais em viver experiências do que em ter coisas, em acumular coisas. Eu acho que a gente tem que viver mais, ao invés de ficar juntando coisas para ficar limpando, para ficar depois guardando, para depois ocupar o seu tempo com coisas que não vão te gerar tanto prazer quanto experiências e coisas incríveis que você pode viver sem ficar juntando coisas e guardando coisas em casa. Eu tenho um sono muito pesado. Quando eu escovo o dente e consigo
Eu tenho sono muito pesado. Quando eu durmo mesmo, eu durmo de uma tal forma que se o ladrão chegar na minha casa e roubar o meu colchão, eu não vou acordar. E quando eu durmo, eu normalmente viro para um lado e fico naquela posição e fico a noite toda na mesma posição. Eu não me mexo. E quando eu acordo cheio de dor, de tantas horas que eu fiquei na mesma posição. Tenho sono muito pesado, não acordo com nada e eu sou uma pessoa que não perde o sono com preocupações, nada. Durmo muito bem. A minha flor favorita é orquídea, mas todas as orquídeas que eu ganhei na minha vida, ou eu matei elas desidratadas, ou eu matei elas afogadas. Então agora todas as orquídeas que eu ganho, eu amarro nas árvores lá no sítio e aí elas ficam lindas, dão flores. Essas fotos aqui são que elas deram e eu descobri que elas não precisam de mim para viver. Eu tenho uma letra horrível, eu tenho uma letra tão feia que às vezes nem eu mesma entendo o que eu escrevi. Na época da faculdade eu escrevia, anotava, né, o que o professor falava, mas chegava em casa e não conseguia nem ler o que eu tinha escrito. Então eu passei boa parte da minha faculdade tirando xerox dos cadernos das minhas amigas CDFs e estudando para a prova. Eu já fiz curso de caligrafia, mas eu não tenho, sei lá, paciência para ficar escrevendo, bordando e tudo. Se fizer um risco, tá servindo. E tem aquela frase também, né? Para quem sabe ler, um pingue a letra. Então, assim, não pode nem ficar reclamando da minha letra, não. Eu fiz a minha própria maquiagem quando eu fui me casar. Quando eu fui me casar, eu vi fotos de uma amiga minha que tinha se casado recentemente e eu vi as fotos dela e ela ficou tipo uma palhaça. Eu acho que a maquiagem ficou muito pesada e ela passou tanto corretivo e aquele troço iluminador que ela nem parecia que era ela. E eu queria parecer a Mônica casando, não queria parecer um mulherão casando. E eu queria chegar no altar e o meu marido me reconhecer, não achar assim, nossa, que mulher bonita, quem é ela? Inclusive, eu assisti muito o canal da Camila Coelho aqui no YouTube e consegui tranquilamente fazer a maquiagem. Estava muito tranquila, inclusive eu fiz a maquiagem da minha própria irmã, porque ela estava tão nervosa que ia me levar de carro para o meu casamento, que aí eu falei assim, pode me dar aí, deixa eu fazer para você. E aí eu fiz a própria maquiagem da minha irmã. Eu adoro caixas, eu adoro caixinhas bonitinhas. E quando alguma pessoa me dá um presente, na maioria das vezes eu acabo valorizando mais a embalagem que ela me deu o presente, se for uma caixinha, do que o próprio presente que está dentro. Eu não gosto de baratas. Eu acho que isso daí, ninguém gosta de baratas, mas eu sou uma pessoa que tem muito medo de barata. Eu não consigo ficar no mesmo cômodo se tiver uma barata. Eu tenho que matar barata. E também tem nervoso desses bichos voadores, porque eu fico achando que vai agarrar no meu cabelo e não gosto. Eu já fiz curso de paraquedismo. Na época que eu morava em Juiz de Fora, eu queria me dar de presente um pulo de paraquedas. Só que na hora eu amarelei, porque na época eu já estava morando sozinha em Juiz de Fora, minha irmã já tinha se formado, faltava 6 meses para eu me formar. Eu fiquei com medo de morrer, os outros nem saber porque eu estava lá. E na época eu não tinha avisado ninguém da minha família, e vai que eu morro aqui, o que vai acontecer comigo? Então eu amarelei e acabei não pulando de paraquedas, mas eu acabei fazendo curso e eu não tirei isso ainda da cabeça não. Quem sabe algum dia eu ainda pule de paraquedas. O meu hobby preferido é fazer artesanato. Eu adoro fazer qualquer coisa de artesanato. Pintar, fazer boneco de biscuit, crochê, tricô, marca, essas coisas manuais. Eu gosto muito de fazer essas coisas e desde pequena eu já gostava de desenhar, de fazer trabalhos manuais, essas coisas. Eu tenho a genesia de 4 pré-molares. A agenesia dental é quando a pessoa não tem o germe daquele dente, ela nasce sem o dente. Eu tenho a genesia dos 4 segundos pré-molares. Apesar de não ter esses dentes, eu não fiquei com falhas e não precisei também de usar aparelho. Provavelmente eu vou precisar de usar aparelho quando eu tirar o meu dente de leite, porque aí eu vou ter que criar um espaço para colocar um implante aí. Mas eu estou ainda pensando no caso e vendo porque eu não gosto de dentista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham me achado muito doida. E se vocês tiverem mais sugestões de outros vídeos,
pode deixar lá no Instagram ou aqui nos comentários. E esse vídeo não precisa ser compartilhado. Assiste, apaga, deleta, esquece. Fique com Deus. Beijos.